Questão número 18 da prova do IFES de 2015 diz o seguinte: o anfitrião de uma festa infantil tinha um número N de balas. N. Suficiente para que cada criança presente ganhasse 8 balas e ainda sobrariam 4. Então daqui nós precisamos fazer o algoritmo da divisão. Enquanto realizava a distribuição, 2 crianças foram embora e não receberam balas. Então 2 crianças se ausentaram. Cabendo então a cada uma das demais crianças 9 balas. 9 balas, vamos deixar isso aqui mais retinho. E não sobrou nenhuma bala. Pergunta: o número de crianças que recebeu balas é igual a quanto? Bom, vamos aqui então determinar 2 variáveis nessa questão, onde a primeira já foi determinada, onde o texto já deixa claro que N representa o número de balas. Número de balas. E eu vou criar uma segunda variável, vou chamar de C, o número de crianças total. Então, C, número de crianças. Ótimo. E nós temos 2 informações na nossa questão. A primeira dizendo que o anfitrião pegou essas N balas e dividiu essas N balas, pelo número de crianças, C. Número C. Ok? E diz o texto que, se ele dividisse por cada criança, cada uma ganharia 8 balas e ainda sobrariam 4. Pelo algoritmo da divisão, então nós temos que o nosso dividendo, N, ele é igual ao divisor vezes o quociente, ou seja, divisor vezes quociente, 8 vezes C, mais o resto, 4. Então, pelo algoritmo da divisão, nós montamos essa equação. Só que nós temos uma outra situação que dizia que, enquanto realizava a distribuição, 2 crianças foram embora, ou seja, com aquele mesmo número N de balas, agora ele vai dividir não por C, que é o número de crianças, porque agora nós temos 2 crianças a menos, 2 foram embora. E segundo o texto, agora com essa divisão, cada uma das crianças recebeu 9 balas e não sobraram balas. Então, novamente, construindo o nosso algoritmo da divisão, dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto. Então, nós temos dividendo N é igual a divisor vezes quociente, 9, que multiplica C menos 2, mais o resto, 0. Não precisaria somar, mas vamos somar para montar o nosso algoritmo. E observe que eu tenho 2 expressões, 2 equações que representam a mesma quantidade de balas N. Então, igualando as nossas 2 equações, nós temos o seguinte: a primeira equação me dá o valor do N, a segunda equação também me dá o mesmo valor do N. Então, igualando as duas, nós temos o seguinte: 8C mais 4 é o equivalente ao N da primeira equação, é igual a 9, que multiplica C menos 2, mais 0. Esse 0 agora não precisamos escrever. E com isso nós temos 8C mais 4 igual, distribuindo a multiplicação, 9C menos 18. Ajeitando essa equação, as variáveis todas se agrupando, 9C menos 8C, e os valores numéricos também se agrupando, vou organizar dessa maneira para a gente manter a nossa variável com o sinal positivo. Então, nós teremos 9C menos 8C, C.
E 4 com mais 18 tem 22. Ou seja, encontramos como valor final para o C igual a 22, onde C, segundo a variável criada, representa o número total de crianças. Mas o texto pede o número de crianças que recebeu balas. Não se esqueça que 2 crianças se ausentaram, então nós temos 2 crianças a menos. Foram as que se ausentaram, estão ausentes na hora da distribuição. Então, a quantidade de crianças que recebeu alguma bala, total de 20, o que se encontra na nossa alternativa B.